Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você, sua casa, sua família, o seu dia, o final de semana. Que seja maravilhoso. Que você tenha uma programação assim daquelas, maravilhosa, com a sua família, começando pela mesa. Vá para a mesa, olhem nos olhos, dialoguem, construam intimidade, tenham comunhão, digam mais eu te amo, orem juntos, leiam as escrituras, façam declarações poderosas em nome de Jesus. Confie em Deus. Não tema nada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento. E agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Aqui, o Senhor estava falando com Israel, lidando com a nação, as escolhas erradas que foram feitas, etc. Mas ele fala, por um momento eu te deixei. Quer dizer, deixei que você passasse por situações duras, difíceis. Mas agora, aqui, e agora com grande amor eu a receberei de volta. Então a Bíblia fala que o Senhor faz a ferida, mas Ele a cura. Ele cura. Ele até permite situações que no final nós vamos chegar à conclusão sempre que foi bom. Sabe, quando eu estava vivendo aquelas situações dolorosas com Murilo, diagnósticos difíceis, duros, impossíveis, aquilo foi muito difícil, foi um sofrimento, mas eu precisava, porque em cada situação, diagnóstico, eu fui tomando decisões na minha vida. Se eu não tinha forças para tomar as decisões, os problemas foram grandes motivadores. Eu fui encorajada, eu fui fortalecida. Por incrível que pareça, os problemas, eles me ajudaram, porque eu parei. Eu vi coisas que eu não estava vendo. E eu me rendi. Eu me submeti a Deus. Eu não queria me submeter a Deus de jeito nenhum. Mas quando veio o diagnóstico da epilepsia, o Murilo tinha 1 ano. Gente, não demorou muito. Eu entendi perfeitamente, ou era Deus ou não era nada. Ou eu estava realmente perdida, né? O meu filho estava condenado. E aquele diagnóstico terrível me deu força para buscar a Deus. Me deu força para me levantar, sabe? Porque muitas vezes eu não tinha vontade de me levantar. Eu tinha pesadelos horríveis, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu ouvia as coisas se moverem dentro de casa, eu queria morrer, e aquilo não mexeu comigo. Eu não parei para ir buscar Deus. Eu tinha noites horríveis, não tinha dinheiro, faltava muita coisa, privações assim, e eu não parei para buscar Deus. Até que Deus mexeu
no ponto certo. Porque minha vida estava horrível. Horrível. E nem assim eu buscava Deus. Sabe quando a vida está horrível? Privações, não tem dinheiro para nada, pagando sempre atrasadas coisas, contas atrasadas, vergonha. Eu estava magrinha, pesando 49 quilos. Porque eu não comia, porque eu tinha uma tristeza profunda, um buraco. Eu costumava dizer que era um buraco negro no meu coração. Então eu não tinha vontade de comer, eu queria dormir. Eu vivia exausta porque eu não dormia. Eu tinha problemas espirituais seríssimos. E nada disso me fez buscar Deus. Nada. Noites horríveis, um medo, porque eu era assombrada, eu tinha uma sensação que a minha casa era assombrada. E era mesmo. Porque era um horror. Nada disso me fez buscar Deus. Então, tem pessoas que a vida já está horrível, mas elas não param para buscar Deus. Elas estão esperando piorar, porque na cabeça da pessoa, a pessoa tem uma cegueira tão grande que ou ela desiste mesmo, vou viver a vida assim, ou ela acredita que vai mudar sem nada mudar. Se nada mudar, nada mudará. E ela fica lá esperando que vai melhorar, as coisas uma hora melhoram, mas não melhoram. Não melhoram. E no meu caso, só estava piorando. Sabe quando você vê piora e mais piora? Só estava piorando. Até que veio o diagnóstico da epilepsia. E foi ali. Porque a vida já estava ruim. Não tinha nada bom. Por que eu não busquei? Porque eu não me importava mais com a minha vida. Até mexer com o meu menino. Com o meu bebê. Que muitas coisas já tinham acontecido. E ali eu tive forças. E eu fui buscar a Deus. Só que o Senhor não deu o que eu queria. Ele primeiro esperou eu me fortalecer nele. Ele foi fazendo na minha vida. E me dando forças para eu buscar pelo Murilo. E, enfim, o Senhor me deu vitória. Mas ele tratou. Ele lidou comigo. Porque nada mexia comigo. Nada, nenhuma área mexia comigo. Mas quando mexeu com o Murilo, então várias situações aconteceram com o Murilo, porque era a única coisa que mexia comigo. Era a única coisa que me fazia dar uma resposta positiva para Deus. Então ele permitiu. Ele foi permitindo, ele permitiu. Ele não foi lá e fez, ele permitiu. Situações para que eu parasse e desse ouvidos a ele. Então, muitas vezes, Deus vai permitir situações duras, difíceis, para nos fazer parar e dar ouvidos a ele. Porque, de outra maneira, tem pessoas que a vida já está ruim. Né? Eu ainda respondi isso para uma mulher, para um casal, na verdade, que tudo já estava ruim. Até eles receberam um diagnóstico muito difícil em relação à filha do meio. Então, havia uma possibilidade real daquela menina estar com tumor maligno e nada dito por eles. A mulher mesmo, em lágrimas, falou: a nossa vida já está horrível. Nós estamos em vias de separar. Na minha casa, se eu abrir meus armários,
não tem nada, meu guarda-roupa, a gente não tem dinheiro para nada, é só vergonha. Só que eram desviados. E aí, quando veio o diagnóstico da menina, que graças a Deus, depois que eles se fortaleceram, aquilo não era maligno, caiu por terra, Deus deu vitória. E isso, mas eles precisaram, assim, se curvar diante de Deus. E foi a única coisa que fez com que eles retornassem para a igreja, se curvassem diante de Deus. Porque, por exemplo, a mulher disse, bispa, cortaram a nossa luz e nós ficamos, não sei se 3 ou 4 dias, no escuro, tomando banho gelado. E ela disse, nada. Só me revoltava mais. Nada me fazia me curvar diante do Senhor. Eu estava revoltada até com Deus. Até que veio o diagnóstico. Quando veio o diagnóstico, eles tiveram forças. Voltaram, foram buscar Deus, tiveram vitória. Então, assim, o Senhor nos ama. E por amar tanto, Ele pode permitir situações para chamar a nossa atenção, para nos levar para mais perto dEle. Eu costumo dizer, bendita as aflições que me aproximaram do Senhor, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. Deus é tudo, Deus é a minha vida, a minha força, é a minha alegria, eu consigo todos os dias me levantar, sabe, porque eu sei que eu tenho um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que cuida de mim, cuida da minha família, que tem me dado propósito, que tem, sabe, me ajudado a caminhar. Deus é tudo. Ele é a saída, Ele é a solução, Ele é a resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa fonte de esperança. Ele é tudo. E às vezes eu vejo gente endurecida, que não se curva diante de Deus por nada. E tem passado por coisas, a vida já está ruim. Para onde olha não tem nada bom, mas nada mexe com a pessoa. E a pessoa está ali meio que forçando, né, uma situação que vai mexer. Vai mexer. Porque nada mexia comigo. Financeiro. Nós já tínhamos o único... Compramos um carro, eu me lembro, na maior dificuldade. Mas pensa a dificuldade. E aí, por uma situação, né, apertou, a situação financeira apertou, vendemos. Pois o Osmar vendeu para uma pessoa que levou esse carro embora, não pagou. Nós ficamos sem o carro e sem o dinheiro. Então, eu sempre falo que sem Deus nada é tão ruim que não pode, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas com Deus, nada é tão bom que não possa melhorar. Você descobre com Deus que sempre é possível ter uma alegria nova, viver um renovo. Sempre é possível ir para um nível mais alto, porque é de glória em glória, é de vitória em vitória. É sempre possível ir para um nível mais alto. É maravilhoso isso, maravilhoso. Então eu vejo em casos, né, são tantos que a gente acompanha, que às vezes por muito tempo nada mexeu com a pessoa. E aí Deus permitiu numa área. Ontem acho que foi ontem ou anteontem, eu dei o testemunho de uma mulher que também nada mexia com ela. Até o marido ir embora, o filho de 10 anos também ir.
não quis ficar com ela, de tão difícil que ela era. E aí, momentaneamente, ela achava que tinha o controle da situação e foi, enfim, até que ela não aguentou. E foi quando ela se abriu mesmo para Deus, né? Deu abertura para ouvir um programa como esse, para buscar Deus, e foi quando ela teve vitória e viveu a glória de Deus. Então Deus tem vitória para você, com certeza. Mas às vezes Ele tem que permitir situações que não são agradáveis, que não são fáceis, para sacudir com a pessoa. Talvez Deus venha sacudindo você. Tem permitido situações para fazer você acordar, você olhar para Ele, você dar atenção. Porque, queridos, tem pessoas que são duras. Elas resistem ao chamado do Senhor, né? Tem pessoas que a própria Bíblia fala, né? Que são de dura cerviz, não se curvam. Tem um coração endurecido. Por mais que estejam vendo, ouvindo, elas não se curvam. Elas são duras. É um orgulho, uma arrogância. Elas querem fazer do jeito delas. A vida já está tão ruim. Mas elas não se curvam. Até que o Senhor permite algo que realmente mexe com elas. Um homem, assim, nada mexia com ele. Até ele ter um diagnóstico de câncer no estômago. Ele não aceitava nem que a esposa dele orasse por ele. Ele queria, não proibiu, mas vivia criando situações que estavam caminhando para proibi-la de estar na igreja. E ela já tinha dito, se ele se atrever, ele vai ter um problema, porque eu não vou ceder, eu não largo de Jesus. Eu vou cultuá-lo, eu vou estar na presença dele. E as lideranças atenderam essa mulher muitas vezes em lágrimas, porque ele humilhava ela, ele se julgava superior a ela, porque ele ganhava bem, então ele se aproveitava. E esse homem, assim, rapidamente, perdeu 30 e poucos quilos, não tinha forças para se levantar. Ele viu a morte. Mas foi a única coisa que fez aquele homem parar, se humilhar, e partiu dele o pedido de orar, que a esposa orasse por ele. E foi aí que ele teve vitória. O médico falou que era eles ouviram, assim, do médico que era muito difícil a reversão daquilo. Mas Deus, ele teve que ver a morte, né? Chegou perto, não tinha força para mais nada, não tinha força para levantar um copo, um garfo. A esposa dele tinha que dar na boca dele. Isso enquanto ele podia se alimentar sozinho ali, porque depois teve só por sonda. Então, assim, ele viveu, assim, momentos terríveis, um sofrimento. Mas ele se humilhou. Então, bendita a aflição que fez esse homem se curvar diante de Deus e se voltar para Ele. Eu sempre digo, ele foi curado, foi restaurado. A esposa contou que ele praticamente já chegou no peso dele, está com energia, e assim, está recomeçando e indo bem.
E ela viveu aqueles momentos com ele, mas ela disse da boca dela, eu que convivi com esse homem, eu sabia que não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Ele não se curvava assim diante de Deus por nada. Então, às vezes, Deus permite situações que são difíceis, são dolorosas, mas que vão mudar a nossa vida, que vão nos levar para mais perto dele. E assim eu tenho visto pessoas ouvirem a voz de Deus, às vezes por meio de uma dor muito grande. Mas depois, elas falam, essa dor foi difícil, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque, de outra maneira, eu não ia olhar para Deus. E Deus foi a melhor coisa que me aconteceu. Deus é bom, Ele é um Pai amoroso, e Ele está falando com você aqui hoje. Talvez você passou por muitas coisas, porque de outra maneira você não olharia para Deus. Mas hoje, talvez você se abriu. E agora o Senhor está dizendo, ó, por um momento Ele teve que te deixar, mas agora com grande amor Ele te recebe de volta. Quer dizer, Ele te dá vitória, Ele restaura, Ele restitui, porque é isso que eu vejo. Pessoas que abrem o coração para o Senhor, que se humilham diante dEle, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Eu vejo elas sendo restauradas, restituídas, na saúde, nas finanças, na família. Eu vejo restituições lindas, restaurações lindas, recomeços assim maravilhosos. Quantas pessoas que recomeçaram no casamento, recomeçaram na fé, recomeçaram no ministério e estão vivendo a melhor fase da vida. Por quê? Porque agora elas viram aquilo que antes elas não conseguiam ver. Elas se humilharam, elas se renderam. E tudo que nós temos que fazer é nos aproximar de Deus. Aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de vocês. Clama a mim e eu responder-te-ei. E eu vou mostrar coisas grandes e firmes. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós invocamos o nome dEle, clamamos, nós vemos a ação dEle, a mão bondosa dEle. Você verá a mão bondosa do Senhor. Você vai ver a restituição, a restauração aí na sua vida. Você vai ver o favor do Senhor na sua vida. Por um momento, Ele teve que deixar você passar, mas Ele não te abandonou. Ele teve que deixar você viver situações, porque de outra forma, você não olharia para o Senhor. Mas agora, você vai viver a melhor fase da sua vida. Quantas pessoas que no auge da vida delas, elas esfriaram na fé. E elas tiveram que viver uma situação que sacudiu com tudo. Mas que elas contam que aquilo foi muito bom, foi um despertar na vida delas. Que a relação que elas têm com Deus hoje é superior. Antes, né, como Jó falou, eu falava do Senhor, mas eu não te conhecia, agora eu te conheço. Agora eu tenho revelação de quem o Senhor é. Então, pega essa palavra, porque o Senhor está aqui dizendo para você, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Com grande amor, eu vou restaurar você, eu vou restituir a sua vida, eu vou colocar tudo no lugar,
Eu vou recompensar você pela dor. Ele nem precisava, mas pela vergonha, dupla honra. E a glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira. Eu não sei o que você tem vivido, que provavelmente foi preciso para que você fosse despertado e se humilhasse, cedesse para a vontade do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós atraímos restauração para a nossa vida, mudanças para a nossa vida. Nós vivemos a glória de Deus de uma maneira que nós nunca vivemos. Então, com grande amor, é o que ele está falando aqui, ó. Eu a receberei de volta. Com grande amor, eu te abraço e restauro a sua vida. Com grande amor, eu vou restituir as suas forças, eu vou te dar vitória. Você vai viver o melhor tempo da sua vida. Eu vou recompensar você. Eu vou presentear, favorecer você. Aleluia. É tempo de vitória. Deus está dizendo, é tempo de vitória para você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra toque profundamente os corações e que essa pessoa creia no melhor tempo da vida dela, em restaurações, em vitórias. Senhor, talvez hoje ela entende coisas que antes ela não entendia. Ela consegue ver de uma outra maneira. E isso tem sido muito bom. É tempo de vitória. É tempo de renovo, de restauração, de favor e recompensa. Que ela possua essa restauração, esse tempo de vitória. Porque é o que o Senhor está aqui garantindo. Eu tenho vitória para você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de respostas, de mudanças, de um novo tempo. Um tempo, Senhor, de renovo. Que ela recomece. Eu creio que o Senhor está dando oportunidade para alguém de recomeçar, e muito bem. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que paz, força, renovo já tenham tomado conta dos corações, que eu deixe pessoas encorajadas e vibrantes, convictas, que chegou a hora delas viverem o melhor tempo da vida. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Amanhã, às 9, a reunião das primícias para a família amada de Deus. Teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você não fez uma aliança com Deus, venha, faça. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.